BA-120, a rodovia que liga Riachão do Jacuípe à Conceição do Coité. Essa BA, no ano de 2014, foi palco de uma história que rendeu o vídeo mais visualizado do meu canal do YouTube, já batendo quase 3 milhões de visualizações. E por isso, chamou a atenção de toda a Bahia, que está também do Brasil, com uma reportagem que eu fiz na época. Eu estive no local onde pessoas diziam que estava vendo uma aparição. E com isso, com a volta da novela Tieta, no Vale a Pena Ver de Novo, surgiu uma figura que na época fez parte dessa história e quase foi confundida. Muitos achavam que essa situação que acontecia aqui na BA-120, que tratava-se de uma mulher de branco. Isso mesmo! Muita gente na época pensou que se tratava da mulher de branco da novela Tieta, que está no ar agora no Vale a Pena Ver de Novo na TV Globo. Após uma investigação, uma reportagem investigativa, nós descobrimos que tratava-se, na verdade, de um espírito que estava se materializando e aparecendo aqui na estrada e pedindo carona para algumas pessoas. E foi ao parar aqui, exatamente neste local, que aconteceu o que chamou a atenção e o que assustou a motorista, a mulher que deu carona a essa jovem. E a carona inusitada, misteriosa, acabou exatamente aqui, na entrada desta rua que dá acesso ao bairro Guarapuava. Foi aqui que misteriosamente, ao parar o carro e descer, ela acabou misteriosamente se desmaterializando. O que causou o choque, o nervosismo e até o desmaio da senhora que deu carona a esta jovem foi esse fato. Ao descer do carro, pedir para ficar aqui nesse local, ela dizia que ia para a casa de uma amiga, para que no outro dia ela seguisse viagem para Salvador, que ela iria voltar para Salvador. Mas o fato foi que quando ela desceu e agradeceu a carona, ela simplesmente foi desaparecendo, ficando transparente diante dos olhos da motorista. E era assim que muitas vezes acontecia. Por volta de 5, 5 e meia, 6 horas da tarde, já boca da noite, como a gente fala aqui no Nordeste, ela simplesmente por essas estradas vinha andando e começava então a sua materialização. E aqui, às margens da BA-120, após estar completamente materializada como uma pessoa de carne e osso, ela seguia para o ponto. Esse ponto de ônibus, como diz a placa, esse local onde carros de transporte alternativo, ônibus, todo tipo de veículo passa e ao ver alguém para abordar e saber se quer transporte, quer ir para algum local. E era assim que a história começava. E era exatamente aqui, nesse ponto de ônibus, às margens da BA-120, há 10 anos atrás, que toda essa história começava a se desenrolar. Era exatamente aqui que tudo começava. Onde essa jovem aparecia, não se sabe, saindo aqui da região das fazendas que ficam aqui logo atrás, ou se do outro lado, onde também ela costumava aparecer e se materializar e abordar pessoas. Como foi o caso de um senhor que vinha em sua moto, em sua motocicleta, e aconteceu dessa forma.
As informações da época dão conta de que a mulher vagava por toda essa região. Nós estamos aqui em uma estrada vicinal que está a cerca de 500 metros aqui da BA-120. E foi exatamente aqui neste ponto que, na época, nós tivemos o relato de um motociclista, um senhor que mora aqui nessa região, que encontrou com essa mulher caminhando aqui na estrada. E ela, então, ele abordou, perguntou para onde ela estava indo e ela disse que estava indo para Riachão. E ele disse também que estava indo para lá. E aí ela disse que poderia sim aceitar essa carona. E aí quando chegou nesse exato ponto, aqui onde nós estamos, em frente a essa casa, uma casa que agora inclusive não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui no momento nessa casa. Exatamente aqui em frente, aqui de frente a essa casa, nesse local, por volta de 17h30, próximo às 18 horas, aqui em frente a essa casa. Com esses pés de juazeiro, pés de mandacaru como testemunha, esse senhor informou, falou com familiares que a jovem simplesmente começou a ficar transparente na garupa da moto. O choque foi tão grande que ele colidiu com a cerca que fica logo ali. Caiu e se machucou bastante na época. Esse relato, inclusive, foi colocado no vídeo através do Maurício de Castro, nosso querido Pedrinho de Prodalva, quando me deu entrevista explicando os mistérios das materializações de espíritos. Veja um trecho nessa parte onde Pedrinho fala sobre isso. Aqui em Riachão, essa aparição da mulher da estrada, a dama da estrada, a mulher de branco, enfim, eu também acredito que seja verdade. Por que eu acredito, né? Só que eu, assim como espírita, como médium, eu sou muito correto naquilo que eu procuro fazer. Eu sou muito correto e procuro ser o mais verdadeiro possível, sabe? Porque eu conversei com duas pessoas que passaram por essa experiência, né? Uma mulher e um homem. E essas duas pessoas, elas não têm por que mentir. São pessoas idôneas, né? Inclusive a mulher que conversou comigo, que contou, que narrou a história, ela tá até hoje, né? Eu tô sabendo que ela tá dormindo com remédios, com ansiolíticos fortes para dormir, porque ela se impressionou. Ou seja, ela tava na estrada e na entrada ali da Taipoca, a mulher pediu carona, ela achou que era uma pessoa encarnada, ela abriu a porta do carro, entrou, a mulher ainda conversou com ela, a mulher, falando da estrada, que a estrada tinha melhorado, que a estrada estava boa. Quando foi em frente a Mandacaru, diante dos olhos dela, a mulher desapareceu. O meu tio, que também é um homem que não é de mentira, é um homem muito sério, ele chegou aqui em nossa casa nos contando que um colega dele deu carona a ela e foi de moto, né? Nesse caso, ela também pegou a moto. E quando ela desapareceu, ele teve tanto susto, tomou tanto susto, que a moto virou e ele quebrou um braço. E assim, essa jovem, ao sentar aqui nesse banco, nesse ponto de ônibus, chamava a atenção de algumas pessoas. Ela sempre vinha no final da tarde, por volta de 17 horas, 17h30, 18 horas, já com o dia escurecendo. Como a gente costuma falar aqui no Nordeste, na boca da noite. Às vezes, ela levantava-se e dava sinal de carona ou botava a mão, como se estivesse pedindo um transporte. Por vezes, ela ficava apenas sentada, simplesmente sentada e com uma mochila, segundo o relato de mais algumas pessoas que a viram, com uma mochila que ela deixava aqui ao lado e quando alguém parava, oferecia carona. Como foi o caso de uma outra senhora. Tem uma questão aí, porque, por exemplo, eu acredito que ela está se materializando para aparecer, porque ela abre a porta do carro, né, sozinha, pelo que a senhora me contou, ela me deu mais detalhes, né? Ela abre a porta do carro, ela senta, a pessoa sente que ela está sentando ali no banco, vê afundar o peso, então ela está se materializando. Então uma pessoa, qualquer um pode ver. O espírito, quando ele se torna material, todo mundo pode ver, sendo médium, vidente ou não. E precisa realmente de uma fonte de ectoplasma. O que é o ectoplasma, né? É um ectoplasma meio diferenciado, que só a medicina mais assim, holística, digamos assim, a física quântica sabe explicar mais essa energia. Eu concluo que essas duas pessoas que me contaram que viram,
ou eram médiums bastante de ectoplasmia, né, de que tinha essa energia em abundância, ou até o lugar que ela aparece. Porque assim, o ectoplasma, ele está na natureza. Então, ali é um lugar de planta, de árvore, de natureza ali, né? Não tem, assim, casas por ali. Então, assim, essa energia, ela pode estar tirando dali. E outra coisa que é importante falar, a energia do ectoplasma, às vezes um espírito aparece, que não é na natureza e nem pegou de um médium que está próximo, mas de outros espíritos que estão ali, porque o espírito também desencarnado, ele tem também ectoplasma, só que em menos abundância do que nós, eles doam essa energia para eles se materializarem para a gente. Essa senhora que eu conversei pessoalmente, e ela pediu com muito clamor que não fosse divulgado o nome dela em momento nenhum. Inclusive, eu estou respeitando esse pedido agora, 10 anos depois, relembrando esse caso, justamente aqui no local, eu estou respeitando esse pedido dessa senhora. Uma senhora evangélica que jamais teve nenhum contato com a doutrina espírita. Inclusive, disse que não acreditava que existe vida após a nossa morte. E que logo depois dessa experiência, ela acabou ficando com um certo trauma de tudo que aconteceu. Inclusive, ela ficou muitos meses sem conseguir dirigir. E levou 2 anos para voltar a passar aqui na BA-120, na estrada de Coité, como nós chamamos aqui. Mas eu quero ir além da experiência de relembrar o caso. Eu quero voltar aqui. Estou gravando agora de dia, fazendo um resumo dessa história, fazendo um remake, uma rememoração, 10 anos depois, uma década depois, dela, da fantasma, da mulher de branco, da jovem, que depois houve relatos de se tratar de uma jovem que faleceu em um acidente grave aqui na estrada de Coité. Mas eu quero voltar aqui à noite. Na noite de hoje, por volta de 11, 10h30, 11 horas, próximo de meia-noite, eu quero voltar aqui. No dia que eu gravei o vídeo, eu gravei à noite. E agora, quero ter novamente essa sensação. E agora, num estalar de dedos, a mágica vai acontecer e o dia vai virar noite. Vamos lá? 3, 2, 1... E a mágica aconteceu, o dia virou noite. Fala sério, né, minha gente? Só por essa mágica que eu fiz agora aqui pro dia virar noite, já merece um like aí nesse vídeo, né? Já merece uma curtida bem carinhosa de vocês. Compartilha aí para todo mundo, para quem vocês têm aí conhecer essa história mística que aconteceu aqui nesse ponto de ônibus, exatamente aqui nesse local. Então já vale aí, né? Compartilha. Você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve, e lembrando que aqui na descrição do vídeo tem um link do outro vídeo de 10 anos atrás, de quando esse fenômeno acontecia aqui, exatamente nesse local, nesse ponto de ônibus. Por volta de meia-noite, né? Mas a gente já percebe um clima bem escuro, mas eu vou entrar. Eu vou aqui na estrada, uma que entra para a esquerda de quem vem de Riachão. Eu vou até lá dentro um pouquinho. Tem outra que é à direita, que eu não sei quais localidades aqui são. Eu sei que do lado de cá, do lado esquerdo, vai sair numa estradinha de chão que vai dar em Chapada. É uma estrada paralela aqui com a BA que vai para Chapada. Mas eu vou entrar porque, segundo relatos da época, esse espírito, que não é nada de folclore, não é uma história folclórica, não é algo criado. Aqui o que aconteceu, muito diferente da mulher de branco da novela Tieta, muito diferente disso, aqui foi realmente um fato espiritual que aconteceu. Foi um fenômeno espiritual. Era um espírito que ele se materializava para as pessoas. Muitas pessoas viram, tiveram contato com esse espírito, que alguns na época comentou ser o espírito de uma jovem que sofreu um acidente aqui nessa rodovia, e que essa manifestação dela aqui nesse local era como se fosse um pedido espiritual para que alguém, alguma entidade, grupo espírita ou outra religião tomasse alguma providência. Tanto é que ela teve contato com uma evangélica que não acredita e não acredita até hoje em vida após a morte, em espiritismo. Foi quando de fato esse caso tomou uma repercussão muito grande, foi quando ela teve esse contato com essa mulher, que a pegou aqui nesse ponto por volta de
6 da tarde, 5h40, 6 da tarde, chegou em Riachão, o dia já bem escurecendo quase, né, de tardinha, já quase 6h10, 6h15, mas esse fato é que esse acontecimento aqui foi místico, não foi nada folclórico. Então, eu vou até alguns locais que relatos da época diziam que ela também, por essas duas estradas aqui, esses dois acessos, ela vinha de um desses lados, pessoas daqui da região, né? Tô até meio arrepiado agora aqui, ó. Pessoas aqui da região dizem, né? Vou virar aqui para vocês verem lá, ó. Tem um acesso aqui, essa estrada, tá bem escuro. Tem outro acesso aqui. E aí eu vou até esses dois lugares para falar com vocês de lá. E aí eu vou entrar porque há relatos de que ela vinha de desses dois lados, pessoas viram ela por esses caminhos aqui dessa estrada. Três, dois, um. Essa aqui é uma das estradas pela qual essa jovem é um dos acessos por onde essa jovem passava. E eu vou desligar agora o farol do meu carro para vocês verem a escuridão completa que é aqui nesse local, para vocês terem bem uma noção. 3, 2, 1, 3, 2, 1. E eu vou desligar o farol do meu carro agora para vocês terem uma ideia de como é a escuridão aqui no local. Aí está a completa escuridão, a imensidão aqui do sertão. E ela simplesmente vinha andando por esses caminhos, ia até esse ponto de ônibus. E era assim, exatamente assim, que a jovem pedia carona. Aqui é outra estrada, por onde ela também costumava aparecer. Ali, ó, mais ou menos ali, tem algumas casas hoje. Já tem algumas residências, mas 10 anos atrás não tinha nada. Aqui é para o lado direito de quem vem de Riachão, seguindo aqui, ó. E foi exatamente aqui que algumas pessoas também sentiram e perceberam a presença dela. No, don't say that.
Mas aí vocês me perguntam, Alana, o que aconteceu? Depois desses 10 anos, ela voltou a aparecer, houve desdobramentos. Gente, o que de fato aconteceu foi que houve aqui nesse local, exatamente aqui onde eu estou, aqui nesse ponto, depois de toda essa repercussão, 10 anos depois, como foi o desfecho dessa história? O que foi que aconteceu? Bom, o que eu pude investigar na época, por volta de mais ou menos um ano depois, é de que um grupo de pessoas adeptas da doutrina espírita fizeram um grupo de orações, um grupo de preces, e vieram até aqui no local, fizeram meio que um contato mediúnico com essa jovem. Depois, claro, deve ter acontecido tratamentos, né, com esse espírito dessa jovem em alguma casa espírita aqui da cidade de Riachão do Jacuípe, e ela não apareceu mais. Não houve mais relatos. Existem outros casos em outras localidades, inclusive aqui da região. E aí eu quero dizer a vocês que se houver alguma aí na sua região, de qualquer lugar aqui próximo, de quem esteja assistindo esse vídeo agora, pode me chamar, que eu vou gravar. Se você quiser contar alguma história de assombração, de alguma aparição, algo parecido com a aparição da BA-120, a mulher de branco, entre aspas, aqui de Riachão do Jacuípe, me chama, que eu vou gravar com vocês, tá bom? Eu vou até vocês e gravo. Então, foi isso, né? Eu conversei, como eu disse antes, conversei com a senhora que viu, conversei com 2 pessoas, inclusive na época entrevistei Maurício de Castro, que é espírita, escritor espírita, médium, e ele explicou muito bem, como vocês viram aí alguns trechos no vídeo, ele falando, né, como se dá esses fenômenos, e é isso, né? É isso que a gente deixa aqui registrado, e também através desse remake, agradecer aos quase 3 milhões de pessoas que assistiram esse vídeo, o primeiro vídeo, que há 10 anos atrás eu estava exatamente aqui, sentada, com 2 amigos, com o Henrique e com o Crislen, me dando um auxílio. Agora eu estou sozinha, né? Estou aqui sozinha, coragem da repórter, né? Eu e meu cinegrafista tripé, estamos aqui gravando, eu sozinha, e cada carro que passa é um susto. Acho que o povo daqui a pouco vai começar a dizer que a mulher de branco voltou a aparecer em Riachão. O espírito da BA-120 voltou. Mas eu encerro aqui então esse vídeo, agradecendo a todos que ficaram até aqui assistindo. E compartilhem mais uma vez. Nunca é demais pedir a vocês, compartilhem. E teve uma história parecida aí na sua região, me chama que eu vou gravar, tá bom? Tchau, gente.